Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 17. Vamos ler os versículos 1 a 5. João capítulo 17, versículos 1 a 5. Hoje é domingo de Ramos, e nesse domingo, há quase 2000 anos atrás, Jesus estava entrando em Jerusalém de maneira triunfal. Ele entrou como um rei, humilde, montado sobre um jumento, um jumentinho, filho de uma jumenta, como diz a profecia, e ele foi saudado como um rei, como filho de Davi, aquele que era bendito do Senhor, que havia de vir. As pessoas colocavam roupas, estendiam roupas no caminho onde ele ia passando, é o que se fazia normalmente para saudar a chegada de um rei, e quem não tinha roupas para colocar ali, colocava ramos, então cortava ramos de árvores, de palmeiras, e iam colocando lá no caminho onde ele passava. Só que o que aconteceu uma semana depois, a gente sabe, foi na verdade a crucificação. E então, quando a gente pensa, olhando assim com uma visão humana, o que é que deu errado? Por que ele entrou como um rei e uma semana depois ele estava sendo crucificado? Na verdade, a gente sabe hoje que não houve nada errado. Realmente foi tudo planejado. Era o plano de Deus, Jesus sabia qual era o plano de Deus, e então, apesar de, aos nossos olhos, aos olhos humanos, parecer que algo deu errado, na verdade, não é assim, porque ele estava cumprindo a vontade de Deus, e era isso mesmo que tinha que acontecer. Vamos ler os versículos 1 a 5 do capítulo 17, depois nós continuamos. Aqueles que podem, vamos ficar em pé para lermos a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, porque nós temos a tua palavra, e obrigado porque agora nós podemos ler e meditar sobre ela, e que o teu Espírito está conosco também para nos orientar, para nos ensinar, para esclarecer e para fazer com que nós saibamos aplicar aquilo que aprendemos na nossa vida. É isso que pedimos ao Senhor, pedimos a tua graça, a tua bênção sobre nós hoje, e também, ó Deus, sobre aqueles irmãos que não puderam estar aqui, que tu possas também estar falando nos seus corações,
através do teu Espírito. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, podeis assentar. Jesus, ele, nesse parágrafo aqui, ele conversa com Deus, ele começa uma oração. E essa oração é bem longa, ela vai todo o capítulo, e ele, aqui, como nós dissemos, que ele está sabendo o que vai acontecer, e se nós fôssemos olhar com os olhos humanos, parece que algo deu errado, mas não, era tudo planejado. Nós também podemos e devemos planejar o nosso caminho e saber o que Deus tem para nós, que Deus tem preparado para nós, e fazer como Jesus fez. Aqui nesse parágrafo a gente pode ver que há algumas atitudes de Jesus com respeito a esse caminho que ele tinha que seguir e que nós podemos e devemos imitar. A primeira atitude de Jesus é que ele olhou para cima, ele olhou para o céu. É o que diz aqui no versículo 1, no primeiro versículo que nós lemos, que tendo falado estas coisas, aquilo que ele disse no capítulo 16, ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Então essa atitude de Jesus de olhar para o céu é uma atitude que nós também devemos imitar, que nós devemos também fazer com respeito ao nosso caminho. Qual é o nosso caminho? O que é que Deus tem planejado para nós? Para que nós possamos andar nesse caminho que foi planejado para nós e que para que nós também façamos o planejamento, porque depende muito de nós também, de não sairmos dos trilhos, de andarmos naquele caminho que o Senhor quer que nós andemos, nós precisamos planejar. E uma atitude importante ao fazer esse planejamento é olhar para o céu, olhar para o alto, assim como Jesus fez. Quando nós olhamos para o alto, isso mostra uma atitude de humildade, porque quando nós olhamos para o alto, quer dizer que nós buscamos a Deus, nós estamos reconhecendo que Deus é que cuida de nós. Só Ele é que pode nos ajudar. Que nós não temos forças, mas Ele tem toda a força e todo o poder. É uma atitude de humildade, porque nós reconhecemos que tudo que nós fazemos, se nós temos força para fazer alguma coisa, tudo vem de Deus. Essa força vem de Deus. Não é uma força nossa. Se nós fazemos bem alguma coisa e recebemos um elogio, então nós entregamos esse elogio, esse louvor ao Senhor, como nós cantamos naquela música, a Deus toda a glória, não é? Que se nós recebemos algum louvor, então entregamos a Deus, porque é só Ele realmente que faz. Se nós temos inteligência, se nós temos sabedoria, se nós temos paciência, se nós temos um olhar crítico, qualquer dom que Deus tenha dado a nós e que as pessoas nos elogiam, então nós levantamos os olhos ao céu e agradecemos a Deus e mostramos que só Ele, dessa forma, né, que só Ele realmente é que tem todo o poder e que merece toda a glória. Provérbios fala sobre a humildade, fala da importância da humildade e dos benefícios que a humildade pode trazer para nós. Por exemplo, lá em Provérbios 15:33 diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Provérbios 18:12 diz: antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai
a humildade. Ou seja, primeiro vem a humildade e depois vem a honra. Provérbios 22:4 diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra, e vida. Então é importante a humildade. Quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para o céu, então nós estamos atribuindo a Deus, buscando em Deus a nossa força e atribuindo a Deus toda a glória. E é isso que Jesus fez. Quando ele olhou para o céu, ele estava buscando o Pai e pedindo que o Pai o glorificasse, ou seja, que continuasse o plano, apesar de ser muito difícil para ele. Quando olhamos para o alto também, nós, além de ser um gesto de humildade, é também uma forma de nós vermos a grandeza de Deus, de como Deus é grande, como Deus é poderoso. Há muitas coisas na Terra que nós admiramos, muitas obras grandiosas, como essa que a gente vê aí na tela. Quando a gente vê as coisas que o homem é capaz de fazer, e muitas coisas nós até cobiçamos, por exemplo, uma casa bonita, um palácio, um carro do ano, e coisas assim que nós desejamos neste mundo e que nós trabalhamos para conquistar. Nós trabalhamos para conquistar coisas boas. Mas quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para o céu, nós vemos o quão insignificante são essas coisas diante da majestade de Deus. Basta nós olharmos para cima, que nós estamos debaixo de um teto, mas se nós pudéssemos olhar agora para o céu e ver como está, nós íamos ver a grandeza de Deus. Assim como vemos nessa foto, esse grande edifício aí, é um edifício enorme lá em Dubai, ele, olhando assim, parece que ele é um navio, né? Ele foi feito justamente para parecer um barco à vela. Então, diante da imensidão do céu, ele parece só um barquinho ali no meio do mar. Mas ele é uma obra fantástica, uma obra grandiosa dos homens, mas diante da majestade de Deus não é nada. Então, por isso é importante nós olharmos sempre para o alto, olharmos sempre para o céu. Quando nós estivermos fascinados sermos tentados a ficarmos fascinados com as riquezas, com os cuidados deste mundo, assim como diz lá na parábola do semeador, para que os espinhos não nos sufoquem, então nós devemos olhar para o alto. É importante, então, esta atitude. Outra atitude que Jesus mostra aqui, e que nós também devemos imitar, é olhar para os lados. Nós devemos olhar para os lados, devemos olhar em redor. É isso que Jesus fez quando nós lemos os versículos 2 e 3, ele continua a sua oração. Assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus, quando ele diz essas palavras, ele está pensando nas pessoas ao seu redor. Ele está planejando o seu caminho, ele está seguindo o caminho que foi planejado para ele, porque ele sabe que isso é importante para que estas pessoas, ele se refere aqui como a todos os que lhe deste, que Deus vai conceder a vida eterna a todos aqueles que Deus deu para ele. E ele, então, diz que a vida eterna é que todos creiam que ele é o único Deus e que Jesus, a quem ele enviou, é o único mediador, é o único que pode fazer esta ligação entre nós e Deus. É isso que nós aprendemos em outra parte da Bíblia, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único Salvador. Não há nenhum outro nome embaixo no céu, um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então isso é importante
E ele então olha para os lados e vê essas pessoas, e ele faz esta oração. E nós, como cristãos, temos também esse dever, e temos que ter essa atitude de olhar para os lados, não ficar olhando só, como a gente costuma dizer, para o nosso umbigo, né, pensando nas nossas coisas, mas de vez em quando olhar para os lados e ver que há pessoas que sofrem, pessoas que estão, como né, na multidão, a gente olha na multidão, vê tantas pessoas e a gente vê que essas pessoas precisam de Jesus. E isso depende de nós. Nós temos, assim como Deus deu autoridade para Jesus, Jesus transferiu alguma autoridade para nós. Não toda autoridade, mas alguma autoridade. Aliás, muita autoridade para nós. Porque nós somos portadores da palavra de Deus. Alguns pregadores já disseram que nós somos a única Bíblia que algumas pessoas vão ler na vida. Então, algumas pessoas nunca vão ler a Bíblia, mas olhando nossa vida, olhando o nosso modo de viver, eles estão conhecendo Jesus. E, de certa forma, nós somos um livro, uma carta aberta de Deus para o mundo. Então, isso faz com que nós tenhamos autoridade. Mas essa autoridade que nos foi dada, que nós temos porque como Jesus disse, a vida eterna qual que é a vida eterna? Como que as pessoas podem alcançar a vida eterna? É somente crendo que Deus, o Pai, é o único Deus e que Ele enviou Jesus, o seu Filho, que é o mediador. Então nós temos que crer em Jesus, receber a salvação para sermos salvos. E nós somos portadores desta mensagem. Então isso nos dá autoridade, porque, como diz aqui em Romanos, depois eu vou ler esse versículo, mas lá em Romanos diz que precisa haver alguém que pregue. Se não houver ninguém que pregue, então a palavra não chegará àquelas pessoas e eles não serão salvos. Então, quando Paulo escreve a Tito, em Tito 2,15, ele diz para ele, exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Então, ele, de certa forma, está dizendo, olha, você é uma autoridade, ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem, porque você é portador da palavra, você precisa pregar com toda autoridade. E agora, a igreja, eu acho que esse versículo está aí, o versículo que eu queria, que é Romanos 10,16, não é? Como ouvirão se não há... Como, porém, invocarão aquele a quem não conhecem, né? Ou não viram? E de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então é Romanos 10,16. Então nós... Oi? 10,14, né? Eu falei 10,16. É Romanos 10,14. Obrigado. Então essa autoridade nós temos porque, como diz ali em Romanos, se nós não pregarmos, as pessoas não ouvirão. E se não ouvirem, como elas vão se entregar, como é que elas vão crer naquele de quem nada ouviram? Então essa é a nossa missão e por isso nós precisamos olhar para o lado e ver as pessoas que têm necessidade. A igreja de Corinto, ela também tinha essa autoridade, porque eles eram santos. Ele começa a carta aos Coríntios dizendo para eles que eles são santos, eles foram salvos, foram escolhidos, separados por Deus. E só que eles estavam agindo de uma forma tão ruim, eles estavam se envolvendo em pecados tão grandes que envergonhavam tanto a igreja quanto até mesmo aqueles que eram de fora da igreja, ficavam envergonhados ao ver o procedimento dos coríntios, dos membros da igreja de Corinto. Então, para nós termos essa autoridade, para nós mantermos essa autoridade,
nós temos que andar na linha, nós temos que andar nesse plano de Deus. E então, quando nós formos tentados a fazer alguma coisa que vai sair desse caminho, sair dessa trilha, nós temos então que fazer como Jesus, olhar para os lados e ver que há pessoas que dependem de nós, pessoas que, se nós não pregarmos, eles não vão ouvir, não vão crer, não serão salvos. E pessoas que a única Bíblia que eles vão ler na vida será a nossa presença, o que nós falamos, o que nós vivemos diante deles. A outra atitude também, antes de eu falar dessa outra atitude, Jesus, lá em João capítulo 4, quando, demonstrando essa atitude de olhar para os lados, quando ele estava indo da Judéia para Galiléia, e ele passou por Samaria, e então ele sentou lá no poço, e lá ele conheceu uma mulher, e falou para ela da salvação. Jesus estava com fome, ele estava cansado, por isso que ele sentou ali para descansar, mas ele estava preocupado com aquela mulher, com a salvação dela, e não só daquela mulher, mas de todos os que moravam naquela cidade qual era a cidade? Uma cidade famosa, esqueci o nome. Não era, era a região de Samaria, Siquém, cidade de Siquém. Que ali tinha um poço, né, que ela fala que tem um poço que Jacó, nosso pai Jacó cavou, né, e tal, eles bebiam água desse poço. Então ele estava preocupado com os habitantes daquela cidade também. Quando os discípulos chegaram, eles viram que estava conversando com uma mulher, a mulher saiu, foi para a cidade, e eles então ficaram admirados e falavam: mestre, o senhor tem que comer, né, o senhor vai estar fraco, o senhor precisa se alimentar, né? E Jesus disse então essas palavras que nós vamos ler em João 4, 34 e 35. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Então eu imagino a cena, ele provavelmente estava num lugar alto, olhando ali embaixo e vindo aquelas pessoas, porque a mulher que saiu, que estava conversando com Jesus, ela chegou na cidade e falou: olha, eu acho que eu encontrei o Messias, porque ele falou tudo sobre mim, que eu já tive 5 maridos, que esse que eu vivo agora não é mais meu marido, e assim por diante. E ela ficou admirada, ele fala como um profeta, e todas as pessoas então, ela provavelmente era uma mulher influente ali na cidade, então todas as pessoas foram com ela para ver quem era Jesus, para conversar com Jesus. E aquele dia realmente foi um dia de salvação, porque eles realmente creram, a multidão que veio da cidade. Então Jesus, quando olhou, conversando com os discípulos, olhou ali aquela multidão, e por isso que ele disse isso. Olha os campos, eles já branquejam para a ceifa. Então ele estava mais preocupado olhando para o lado, olhando para as pessoas que precisavam dele, do que com a sua própria saúde, a sua própria fome ou sede, porque fazer a vontade do Pai era melhor do que se alimentar, nesse caso. E o que é melhor do que se alimentar, não é? Quando a gente está com fome, não é? Mas fazer a vontade de Deus é melhor do que isso. É isso que Jesus está dizendo. De fato, é um grande galardão, é uma grande alegria quando nós fazemos a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele imitou isso também, e nós vamos ver aqui, quando nós falamos da terceira atitude, a atitude de Jesus, que era olhar para a frente. Olhar para a frente. Jesus, ele estava olhando adiante. Ele sabia que ele ia passar por um momento difícil, que em poucos minutos viria o traidor, traria aqueles soldados, ele ia ser preso, e tudo aquilo que aconteceu. Ele sabia, mas ele estava olhando para a frente.
ele estava seguindo o seu caminho. Ele chegou a orar de forma intensa, muito angustiado, orou para o Pai, chegou até a pedir para o Pai, se possível, passar dele esse cálice, mas ele não hesitou, ele não parou, ele continuou olhando para frente. Isso que nós vemos nos versículos, no versículo 5, versículos 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Na verdade, ele ainda não tinha consumado a obra, mas ele já estava olhando para frente. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que ele iria até o fim, que ele não ia desistir. E ele então ia consumar, e aí depois de consumada a obra, depois de passar aquela dor, aquele sofrimento da cruz, ele estaria junto do Pai como ele estava antes que houvesse mundo. Ele sabia então, ele estava olhando muito à frente. Então nós também precisamos olhar para a frente. E o apóstolo Paulo, como eu dizia, ele realmente seguiu isto. Ele falou, por exemplo, em Atos, capítulo 20, 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Deus, Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele também imitou Jesus, ele dizia, minha vida não considero ela preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a minha missão, com que eu consiga completar a minha carreira. E em Filipenses 3, 13 e 4, ele diz, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhando para frente. Passando por tribulações, como Paulo mesmo disse em outra carta. Ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele foi ameaçado, ele sofreu perseguições de patrícios, perseguições de estrangeiros, e todo tipo, né? Ele passou frio, passou fome, passou sede, todo tipo de privação, mas ele disse, não me importa, a minha vida não é preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete essa carreira. Então ele olhava para frente. Então era isso que Jesus estava fazendo, olhando para frente, e porque Jesus sabia, como diz em Hebreus. O autor de Hebreus, ele nos exorta a imitar Jesus, assim como Jesus olhava para frente, ele nos exorta a fazer isso. Quando nós lemos Hebreus 12, 1 e 2, fica bem claro isso. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo pecado, de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então Jesus, sabendo que viriam sofrimentos, sabendo que viriam tribulações, dificuldades, ele olhava para a frente, ele suportou tudo isso até a cruz, e não fez caso da ignomínia, porque ele estava trocando isto, né, esse sofrimento. Ele sabia que em troca desse sofrimento viria uma grande alegria. Uma grande alegria que estava para vir. Né? Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Então nós também podemos imitar Jesus. Nós também podemos olhar para frente. Quando nós estivermos desanimados, quando nós estivermos sentindo dor, quando nós estivermos sentindo tristeza por qualquer motivo, quando nós estivermos pensando em desistir,
Então olhemos para frente, pensemos, é isso que Hebreus está dizendo. Pensa em Jesus, olha para Jesus, olha o que ele fez. Ele sabia que viria a cruz, mas ele continuou, porque ele sabia que depois viria uma grande alegria. Então nós precisamos olhar para a frente, para cumprir a nossa missão. Eu acho que a sua missão não é como a de Jesus, não é morrer na cruz. Ele já fez isso por nós. A sua missão provavelmente não será a mesma de Paulo. Paulo, ele teve uma missão especial. Ele foi um homem, nunca houve um missionário como o Paulo. Antes dele não houve, depois dele também não houve e nem haverá. Então a sua missão não é ser como Paulo. Qual é a sua missão? Deus deu uma missão para você. Talvez a sua missão não é ir para a Índia, não é ir para a África, não é ir para o Amazonas, para os ribeirinhos. De alguns, talvez. Outros não. Talvez a sua missão seja ficar em casa. Talvez a sua missão seja simplesmente o que você já está fazendo. É só você que pode saber isso. Para saber, você tem que olhar para o alto. Através da oração, buscar a vontade de Deus, a palavra de Deus, e Deus vai falar no coração, Ele vai mostrar qual é a sua missão. Você precisa olhar para os lados e ver que há muita necessidade e que você não pode desistir. Você precisa continuar, porque as pessoas precisam de você. Você tem uma autoridade, como Jesus disse, você tem a chave, a igreja, né? Ela tem a chave do reino dos céus. Tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. O que nós desligarmos na terra será desligado no céu. É uma grande responsabilidade e autoridade. E nós precisamos olhar para frente, saber que haverá galardão, que no final nos espera uma grande alegria, né? Vai acabar a dor, vai acabar a tristeza, vai acabar o choro, e nós estaremos ao lado do Senhor. Assim como Jesus falou nessa oração que ele estaria junto do Pai, como ele estava antes que houvesse mundo, nós estaremos também com ele, porque ele disse, onde eu estou, vocês também estarão, né? Ele disse, vou preparar lugar para que onde eu estou, vocês também estejam. Só tem uma direção que nós não podemos olhar. Nós não podemos olhar para trás. Jesus disse em Lucas, capítulo 9, versículo 62, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, irmãos, não olhemos para trás. Olhemos para cima, olhemos para o lado e olhemos para a frente. Amém? Deus nos abençoe.